E aí, galerinha, estamos de volta para responder mais uma questão, dessa vez uma questão do Somos 1 do ano 2026. Vamos lá, ó. A figura abaixo mostra o sistema de arrefecimento do veículo em que o óleo, cujo calor específico é 0,5 calorias por grama grau Celsius, sai do motor a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então vamos já começar a pegar essas informações. Nós vamos ter o óleo, cujo calor específico é 0,5 calorias por grama grau Celsius, vai sair do motor a uma temperatura de 120 graus Celsius. Então vou anotar aqui para ficar mais fácil. Então, nós vamos ter aqui o óleo. Então, vamos pegar aqui, ó, o óleo. O óleo, ele vai ter um calor específico de 0,5 calorias por grama grau Celsius, tá bom? Tranquilo? Até aí, de boa? Aí ele diz o seguinte, a temperatura inicial que esse óleo sai do motor vai ser 120 graus Celsius, certo? Aí, ó, ele continua falando, em seguida o óleo é resfriado por um fluxo de ar de 12 kg até 80 graus Celsius. Então o óleo sai a 120, aí ele vai entrar em contato com o ar. Então esse óleo vai perder energia térmica para o ar, aí ele vai perder energia térmica até chegar em 80 graus Celsius. Quando chega em 80 graus Celsius, então o óleo entra em equilíbrio térmico com o ar. Então esse 80 vai ser a temperatura final do óleo, ou seja, a temperatura final aqui, ó, fica 80 graus Celsius, tá bom? Agora vamos pegar as informações aqui referentes ao ar. Ele diz, ó, a temperatura ambiente no qual esse processo ocorre é de 20 graus Celsius. Então, o ar está a 20 graus Celsius e o óleo está a 120 graus Celsius. Aí o óleo vai perder energia térmica para o ar. Então, o óleo diminui a sua temperatura e o ar aumenta, até chegar na temperatura de equilíbrio, que é 80 graus Celsius. Então, vamos pegar aqui, ó, as informações referentes ao ar. O ar vai ter um calor específico, a questão diz aí, ó, que vai ser de 0,25 calorias por grama grau Celsius, tá bom? Ele fala aqui o calor específico. Ele diz que a temperatura inicial do ar é 20 graus Celsius, aí ela vai entrar em equilíbrio térmico com o óleo a 80 graus Celsius, então a temperatura final do ar é 80 graus Celsius. E a questão diz aqui, ó, que o fluxo de ar é de 12 kg por segundo, então aqui eu vou ter um fluxo de ar de 12 kg por segundo. Aí ele quer saber, sabendo que o resfriamento se deve apenas às trocas de calor entre óleo e ar, o fluxo de óleo, então ele quer saber o fluxo de óleo no sistema deve ser igual a. Então ele só quer saber aqui, ó, o fluxo, tá bom? Tranquilo? De boa? Galera, então vamos calcular aqui, ó. Nós vamos ter uma situação de troca de calor. Se eu tenho uma situação de troca de calor, então a gente sabe que a quantidade de calor que o óleo perde, o ar vai o quê? Ganhar, tá bom? Então isso aqui, ó, vai ser uma situação de calorímetro, tá bom? Então, ó, de equilíbrio. Então a quantidade de calor de ar mais a quantidade de calor, deixa eu só colocar aqui, ó, quantidade de calor do ar mais a quantidade de calor do óleo, a soma disso vai ser igual a quanto? A zero, porque um perde, o outro vai ganhar. Agora vamos substituir os valores. Aqui, ó, quando um está perdendo e o outro está ganhando energia, está tendo uma variação de quê? De temperatura. Quando tem variação de temperatura, nós vamos ter uma situação de quê? Calor sensível. E aqui vai ser o calor sensível do tipo específico, ou seja, o famoso quimacete. Então, vou trocar aqui, ó. Vai ficar a massa do ar vezes o calor específico do ar vezes a variação de temperatura do ar mais. Agora vamos fazer a mesma coisa para o óleo, tá bom? Vou colocar de outra cor aqui em relação agora ao óleo. Vai ficar a massa do óleo vezes o calor, vezes o calor específico do óleo vezes a variação de temperatura do óleo. A soma disso tudo tem que ser igual a zero. Galera, observe que a questão não deu a massa de ar, ele deu o quê? O fluxo de ar. Aí aqui no fluxo de ar, observem que ele deu indiretamente a nossa fórmula de fluxo. O fluxo foi o quê? 12 kg por segundo. Então observem que o fluxo está sendo o quê? Ó? Uma unidade de massa sobre uma unidade de tempo. Então a massa sobre o intervalo de tempo, certo? Aqui em cima eu preciso de quê? Ó? Da massa. Então no canto da massa do ar, vou descobrir como é que eu encontro a massa do ar. Se eu fiz aqui meio com meio, extremos com extremos, então a massa vai ser o fluxo vezes o intervalo de tempo. Então, ó, a massa vai ser isso aqui. Como eu não tenho a massa de forma explícita, então no canto da massa aqui, ó, eu vou substituir pelo fluxo. Opa. Então aqui, ó, vou substituir pelo fluxo de ar vezes a variação de temperatura. Então a massa de ar eu substituo pelo fluxo de ar vezes a variação de temperatura. Aí, ó, vezes o calor específico do ar. Galera, quanto é o calor específico do ar, ó, que a questão deu, é 0,25. Então já vamos colocar aqui, ó, 0,25 vezes a variação de temperatura do ar. Variação de temperatura é o quê? Temperatura final menos a inicial. Observe que a temperatura final do ar foi 80 e a inicial foi 20. Então aqui, ó, vai ficar 80, que é final, menos inicial 20.
Agora, ó, mais, vamos fazer a mesma coisa para o óleo. Galera, eu não sei a massa do óleo, a questão não quer saber massa do óleo, a questão quer saber o quê? O fluxo do óleo. Então, vamos colocar aqui, ó, o óleo em relação ao seu fluxo. A massa vai ser igual ao fluxo vezes o intervalo de tempo. Então, aqui, ó, no canto da massa do óleo, eu vou colocar o fluxo do óleo, que é o que a questão quer saber, vezes o intervalo de tempo, vezes o calor específico do óleo. Quanto é o calor específico do óleo que a questão deu? Ó, 0,5. Então, vamos substituir aqui, ó, 0,5 vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura, ó, é temperatura final menos inicial. A temperatura final do óleo, ó, foi 80 e a inicial foi 120. Então, aqui, ó, vai ficar final menos inicial. Tudo isso igual a 0. Galera, agora é só resolver, ó. Observe, eu cometi um errozinho aqui, ó. Aqui eu coloquei T maiúsculo, mas na verdade aqui é T minúsculo, tá bom? Que é variação de tempo, intervalo de tempo. Pessoal, observem que na equação toda eu tenho um termo em comum aos dois, que vai ser o que? O intervalo de tempo. Então a gente pode simplesmente, ó, para facilitar aqui, ó, nós podemos cortar o intervalo de tempo com intervalo de tempo. Ah, Lucas, mas eu posso fazer isso? Pode, galera, porque é como se eu dividisse toda a equação pelo intervalo de tempo. Então, quando eu dividir, ó, a daqui vai embora, e aqui eu tenho que ter. Porém, aqui como é zero, zero dividido por intervalo de tempo dá quanto? Zero. Então, nós vamos ficar com o fluxo do ar, que foi 12 kg por segundo, tá bom? Vezes 0,25. Vamos colocar as unidades de medida? Então, o fluxo de ar, que foi 12 kg por segundo, certo? Vezes 0,25. Galera, aqui é 0,25 calorias por grama grau Celsius, que foi o calor específico, vezes a variação de temperatura, que foi de quanto? Ó, 60 graus Celsius, mais, agora, ó, o fluxo do óleo, que eu não sei quanto é, o que eu quero saber, vezes 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura aqui, 80 menos 120, vai dar menos 40, tá bom? Menos 40 graus Celsius. Tudo isso igual a zero. Agora vamos cortar o que dá para cortar aqui, ó, resolver o que dá para resolver. Eu posso cortar, ó, graus Celsius com graus Celsius. Posso cortar aqui, ó, também graus Celsius com graus Celsius, tá bom? Galera, eu posso fazer o seguinte agora. Vamos só organizar isso aqui direitinho. Quando a gente organizar aqui, ó, opa, pronto. Vamos multiplicar 12 vezes 0,25. 12 vezes 0,25 vai dar exatamente igual a, vai ser 1/4, tá bom? Então aqui vai dar 3, certo? Então aqui dá 3 vezes 60 igual ao fluxo do óleo vezes 0,5 vezes menos 40 vai dar exatamente igual a quanto? Ó, a menos 20. Tudo isso igual a zero. Galera, esse fluxo do óleo vezes menos 20 vai dar menos 20 fluxo do óleo. E está negativo, passa para o outro lado positivo. Então aqui, ó, vai ficar 3 vezes 60 dá 180. Igual a 20 fluxo do óleo. 20 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então aqui vai ficar 180 dividido por 20. Então esse que vai ser o fluxo do óleo. Então quando a gente resolver 180 dividido por 20, vai dar exatamente igual a 9. Pessoal, e a unidade de medida, ó, 180 dividido por 9, ou por 20, é 9. A unidade de medida é de fluxo. O fluxo do ar deu em qual unidade? Ó, quilograma por segundo. Então aqui a unidade de medida também vai ser em quilograma por segundo, tá bom? Então o fluxo vai ser 9 quilogramas por segundo. Então esse que vai ser o nosso fluxo do óleo. Portanto, ó, o gabarito da questão é justamente a nossa letra E. Beleza, pessoal? Tranquilo? De boa? Então espero que vocês tenham entendido o raciocínio dessa nossa questão. Aguardo vocês nos nossos próximos vídeos. Até logo!